Olá, pessoal. Voltamos para a segunda parte, né? Segunda parte do vídeo de hoje. Qual é o tema que a gente está falando, pessoal? Lembra ou não? É um tema polêmico, tá? Não é para trazer polêmica, é para eu esclarecer aqui, tá, pessoal? Cada função, cada coisa espirituais, tá? É o que alguns estão cegos, tá, pessoal? Entra também em uma matrix religiosa, eles cegamente e não conseguem entender, tá? Então, eu tô aqui para explicar isso. Não é para querer, é para que trazer a compreensão correta da espiritualidade, tá? Eu sei que já está acontecendo isso, tá? Porque tem os espíritos, né, pessoal? Que eu já falei aqui em um vídeo aqui passado aqui, que são os arcontes, tá? Eles estão aí para atrapalhar a nossa evolução. E eles, a maioria, quando tem esse negócio de adoração, de querer venerar ele, de querer essas coisas, tem dedo dos arcontes aí por detrás, porque ele quer tirar a sua verdadeira adoração, que é para Deus, é adorar a Deus em espírito e em verdade, né? E a Cristo, seu filho, render honra e glória a seu filho. Então, eles estão trabalhando, esses espíritos, trabalhando contra. Então, quando desvirtua, começa a pessoa a venerar, adorar coisas que não é, tem alguma coisa errada aí. Então, tem dedo desses arcontes aí por detrás, tá? Então, estou aqui para alertar. Isso é em todo grupo religioso, tá? Ele está trabalhando aí para tirar a adoração em todo grupo religioso. E quando você não dá a verdadeira adoração, a sua evolução espiritual não acontece. Porque a verdadeira adoração a Deus tal, isso faz com que a gente evolua espiritualmente, tá? Então, eu estou aqui esclarecendo isso, né? Porque ontem no vídeo eu falei sobre um conceito que era trazido pelos mestres ascensionados. Eu estou explicando quem são esses mestres ascensionados, a função dele, tá? E por que eles estão debaixo da autoridade de Cristo. Então, estou colocando cada coisa no seu devido lugar. Então, cada um fique no seu devido lugar, porque Cristo é o cabeça, tá? E os outros faz parte desse corpo espiritual que é a igreja, que está ajudando na evolução espiritual da humanidade, tá? Então, cada um no seu lugar, tá? É o que eu estou colocando aqui. Eu espero que o que assistir esse vídeo não fique magoado comigo, não queira me pegar, me dar o murro da cara, tá, pessoal? Eu só estou colocando, tá? Cada um no seu devido lugar e para a gente render a verdadeira adoração. Eu estou fazendo isso porque eu não estou afiliado a nenhum grupo desse daí, tá? Eu falo dos evangélicos porque eu não estou afiliado a nenhum grupo. Então, como diz a minha mãe, né? O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Nossa, pessoal, isso é bobagem, tá? Mas, como é que se diz? É um ditado correto. Então, o pau que dá lá, o pau dá cá também. A gente ir se consertando, pessoal. A gente precisa se conectar à verdade, tá? Então, eu estou aqui nessa função de despertar, abrir os olhos para vocês, né? Se pessoas entrarem aí na ilusão da matriz religiosa tal, os arcontes começaram a enganar ele, eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho que chegar agora e trazer a consciência sua. Por que você está fazendo isso? Quem que mandou você fazer isso? Tá? A gente tem uma direção, tá, pessoal? Então, é isso que eu estou fazendo aqui, tá?
Então, qual é o tema que a gente tá falando nessa primeira parte, pessoal? O que é, o que são, o que são os mestres ascensionados, né? Então, a gente viu que esses mestres ascensionados são o quê? Ele falou, na primeira parte, falou que são seres espirituais que alcançaram um elevado nível de consciência e completaram a sua jornada de aprendizado e evolução na Terra. Eles transcenderam a limitação do plano físico e atingiram a iluminação e a ascensão. Agora residem em planos espirituais mais elevados. Então, esses seres, né, que são chamados de mestre ascensionado, né? Mas a gente tem um único mestre que é Cristo. Todos eles estão debaixo da autoridade de Cristo, aqui na nossa realidade, tá? Né? Então, eles estão debaixo, mas eles são instrutores. Foi a minha pergunta. E por que precisamos de instrutores em nossa jornada aqui na Terra? Por que a gente para nos auxiliar? Porque a gente aqui não tem muito conhecimento. A gente esquece de coisas, tá? Muitas coisas. Então, esses mestres ascensionados, ele já está com a consciência iluminada, ele está num nível de consciência muito maior. Então, ele sabe, então ele intui energia positiva. Então, eles estão aí para ajudar. Mas o que é que aconteceu, pessoal? Principalmente na nova era, tá? Onde surgiu esse boom da espiritualidade ali, e aí esses seres estavam ali orientando ali o grupo, tá? Grupo recebendo ali. Então, muitos começaram a entrar coisas que não deveria, tá? Os arcontes devem ter entrado aí nesse meio, tá? Para criar confusão mesmo. Gente começou a adorar não sei quem aí, não sei quem. Não vou dizer o nome, tá, pessoal? Para não nenhum ficar aqui magoado comigo. Mas foi esses nomes aqui que eu falei aqui, tá? Todos eles estão debaixo da autoridade de Cristo. Então, cada um no seu lugar, tá, pessoal? Cada um fazendo a sua função. O cabeça é Cristo. E o resto dos membros está trabalhando para essa edificação, essa evolução, tá? Entende? E tem que entender isso, tá, pessoal? Não existe nada demais. Então, ele diz que o ensinamento de movimento da nova era. Então, começou ali, tá, pessoal? E apareceu aí os nomes, o espiritualista, todo esse ensinamento, tá, pessoal? Muito bom, né? Alguns desses aí trouxe ensinamento muito bom, mas só que as pessoas aqui na nossa realidade, que não tem, tá com a consciência baixa ainda, começa a adorar. Você viu que até João, né? João lá na ilha de Pátimo, ele queria adorar o anjo. O anjo disse que é isso. Não faça isso. Eu sou conservo teu e de teu irmão, adora só a Deus. Então, o anjo que é convertido, o anjo que não caiu, né? Como os outros anjos, ele tem a responsabilidade de dizer a verdade que a gente tem que adorar só a Deus, tá? Mas o que é que está acontecendo no meio aí? Tá aí essas pessoas, esses, né, ascensionados, muitas pessoas adorando aí, invocando, venha, venha ascensionado, venha, tá? A TT, tá, pessoal? A TT aí. Não, esse ET se transfigurou na minha frente. Ele é o ET que vai salvar o mundo aí e tal. Tá, pessoal? Então, eu sinto muito, tá? Mas isso está acontecendo. Não tem como evitar, tá? O que eu estou fazendo é trazer consciência a vocês, né? Se vocês atentam para a consciência, tá tudo certo. Se não, pode ficar aí, pessoal, com seu tipo de pensamento, tá? Depois vocês vão perceber verdadeiramente quem é que estava falando a verdade, tá?
tudo certo, pessoal. Eu não, como é que se diz? Não me estresso em relação a isso, tá? Aí a gente parou aqui. Após a sua crucificação, que ele ascendeu ao reino espiritual mais elevado, então mais elevado do que esses ascensionados, onde continua a trabalhar para ajudar a humanidade a encontrar o caminho da verdade e do amor de. Então, Cristo, né, pessoal? Ele foi crucificado e mostrou o caminho, porque ele é o caminho da nossa consciência, né? Para a elevação dessa iluminação espiritual. Então, ele está aqui nos ajudando para isso. Aí, segunda parte, pessoal. Trabalhar com os mestres traz inúmero benefício para o crescimento espiritual e o bem-estar. Então, quando você está na luz, está fazendo bem, esses ascensionados, ele vai beneficiar o seu crescimento, pessoal. Foi isso que aconteceu com uma pessoa que eu vi a EQM, né? Ela teve a EQM, saiu do corpo, né? Porque ela teve uma parada e foi para o mundo espiritual. E lá ela foi aparada por esses ascensionados, né? É o primeiro amparo que a gente tem, o mentor. E aí ficou lá batendo papo enquanto disse, vamos ficar um pouco aqui, enquanto você está lá sendo costurado lá, os médicos tá vendo lá. Então, ficaram lá. E ele aí perguntou, por que que você me ajuda? Né? Por que que você me ajuda? Ele disse, eu lhe ajudo porque você ajuda as outras pessoas. É assim, pessoal, tá? Então, os mentores, eles trabalham e nos beneficia porque a gente está na frequência espiritual ajudando as pessoas. Se você sai da frequência desses mentores, tá? Da ajuda desses mentores. Aí ele fala, a conexão com esses seres pode ajudar a acelerar o processo da evolução. Então, ele pode ajudar você a acelerar o seu processo, promovendo cura de trauma, bloqueio emocional. Então, ele trabalha, né? No seu campo vibracional, ele manipula aquela energia para ajudar você. E transmutação de karma e desenvolvimento de qualidade como amor incondicional, compaixão e sabedoria. Então, ele está trabalhando aí no invisível, tá? Esses ascensionados, tá? Para que nos ajudar, aqueles que estão no caminho da espiritualidade, aqueles que despertaram. Mas ele está de um modo invisível, de um modo que você não perceba. Porque já o que apareceram aí, tá? Para trazer a mensagem, olha aí o que é que aconteceu. Estão adorando aí, oi, não sei quem, oi, invocando, oi, tá? Faz meditação, oi, não sei quem. E ninguém mandou fazer isso. Isso são essas pessoas que estão entendendo as coisas erradas, tá? É aqui, pessoal, a gente não tem muito conhecimento, tá, pessoal? Aí começa a fazer essas coisas. Por isso, pessoal, a gente tem que atentar para o nosso mestre maior, que é Cristo, tá? Ele direciona o que é que a gente tem que fazer aqui, tá? O discípulo também nos orientou, tá? Como fazer isso, tá? Entende? Porque você viu que até um discípulo queria adorar anjo, o anjo disse, não faça isso, tá? Isso tá errado. Tá certo? Então, a gente tem que seguir essa é a visão, essa é a frequência da espiritualidade, tá? Aí o que mais, pessoal? Ele fala, ao se alinhar com a energia dos mestres ascensionados, tá? A pessoa pode experimentar uma maior clareza espiritual e receber insights sobre sua missão de vida e superar obstáculo que possa estar bloqueando o seu caminho espiritual. Então, esse ascensionado, né? Você entra na frequência espiritual, né?
eles vão oferecer proteção energética e vai orientar você, ajudar você a equilibrar, a se conectar, né, com o propósito mais elevado. Então ele vai, você vai receber insight dele, da sua missão de vida, o que é que veio fazer. Ele está fazendo isso para que você vá despertando, está lhe ajudando aqui nessa jornada. Tá? Mas o quê? Você tem que estar alinhado espiritualmente com Cristo, tá? Que é o mestre desses ascensionados, tá? E eles vão ser direcionados pelo nosso mestre, que é Cristo, a fazer esse trabalho em nossa vida. Tá, pessoal? Aqueles que despertaram, né? Aí ele fala, além disso, a presença dos mestres ascensionados, né? Que é o mentores, é o nosso instrutores, né? Ele fica perto da gente, o que é que vai acontecer? Oferece proteção energética, orientação e ajuda. Então, quando você entra na faixa de amparo, você entra na frequência espiritual, esses mestres, ele começa a ajudar a sua consciência, a você crescer, tá? É por isso que a gente tem que manter a nossa parte, a nossa vibração, tá? Para que a gente vá crescendo, caminhando. Eles venceram assim, pessoal, né? E não foi fácil, né? Aí ele fala, ajudando a pessoa a se manter equilibrada e conectada com seu propósito mais elevado. Então, ela vai manter sua energia para que você se mantenha no propósito espiritual, até você cumprir a sua jornada aqui, tá? Talvez você seja um ascensionado, vire uma pessoa que esteja instruindo outra também, tá? Entende, pessoal? É isso, tá? Aí a pergunta é, pessoal, será que a Bíblia fala sobre o mestre ascensionado? Fala sobre o nosso mestre, né? Cristo, né, pessoal? O mestre maior. Fala sobre os anjos também, né? Que estão nos auxiliando, tá? Então, fala sobre o nosso mestre, que é um mestre ascensionado. Ele ascendeu ao céu, tá? Porque ascensionado é isso, é ascender ao céu. Mas é isso, foi para outra dimensão, tá, pessoal? É só isso, tá? Então, vamos ler se a Bíblia fala sobre o mestre ascensionado, o mestre dos mestres, né? Cristo. João 20:17. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vá para meus irmãos e dizeis que eu subo para o Pai, o vosso Pai, meu Deus e o vosso Deus. Então, foi quando Cristo encontrou ali Maria Madalena, né, pessoal? Ele disse, não me toque, não me detenha, porque ainda eu não subi para o Pai, né? Não ascendeu ainda. Mas vai para os seus irmãos, então, os apóstolos que estavam lá presos dentro da casa com medo, dizer que eu subo para o Pai, né? Subo para o Pai, o vosso Pai, meu Deus e o vosso Deus. Então, Deus de Cristo e o Deus dos irmãos que estavam, tá? É claro, né, pessoal? É claro sobre a ascensão de Cristo, né? Aí o que mais? Atos 1, versículo 10 e 11. Vamos ler. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se expuseram 2 varões, vestidos de branco. E lhe disseram, varões Galileu, por que está olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, adivinha assim como para o céu viste e... Nossa, pessoal,
Isso aqui não é uma palavra de homem, né, pessoal? Isso aqui não é uma palavra de homem, tá? É uma palavra dos anjos, tá, pessoal? Olha o que os anjos falou. Então, tem muito dizendo que Cristo não vai vir. Olha aqui, então, será que o anjo mentiu aqui, pessoal? Olha aqui, pessoal, o texto. Por isso que eu leio o versículo, tá? Porque ele vai trazer esclarecimento muito grande. Então, o que é que os discípulos estavam com os olhos fitos no céu, enquanto Cristo ia subindo, né? E eis que junto dele apareceu, se puseram dois varões de um lado e de outro, vestidos de branco, né? Os anjos, o qual disseram, varões Galileu, por que está olhando para o céu? O que você está olhando? Esse Jesus, o anjo falou, tá? Então, não é palavra de homem, tá, pessoal? É de anjo, tá? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, adivinhe, assim como para o céu o viste ir, ele vai vir. É claro, né, pessoal? Tá? Não é palavra de homem, tá, pessoal? Foi os próprios anjos que falaram isso. Nossa, é muito forte isso aqui, tá? E tem muitos aí na internet dizendo. Eu sinto muito para essas pessoas, tá, pessoal? Porque não lê. Então, Atos 1, versículo 10 e 11 está esclarecendo isso. Aí o que mais, pessoal, que a Bíblia fala? Cresça, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Então, 2 Pedro 3,18. Então, pessoal, olha o que Pedro está falando aqui. Que a gente tem que crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele está colocando que a gente vai crescer espiritualmente, ter a nossa. Na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Então, esses ascensionados, eles têm que estar debaixo dessa autoridade. Entende? Então, eles vão trazer mensagem, passar mensagem de acordo com o que Cristo e os apóstolos já disseram. Se sair disso aí, tá fora. Tá fora da espiritual. Eu sinto muito, tá? Aí, o que mais, pessoal? Filipenses 1, versículo 6. Vamos ler aqui, pessoal. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em você vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, quem começou essa obra? Deus, tá, pessoal? Despertou, chamou você para esse despertar da consciência. Ele vai usar os que estão trabalhando para ele, tá? Os ascensionados, os anjos, para fazer com que você complete até o dia de Cristo. Ele começou a boa obra, ele vai completar até o dia de Cristo. Tá? Ele vai completar na sua vida. Então, o que mais, pessoal? 1 Coríntios 3. Deixa eu tomar aqui um chá para o soluço não vir aqui, tá, pessoal? É sempre assim, pessoal. Eu como carne, né? Comi agora uma carne de panela aí que minha mãe fez. É por isso que a carne, né, não tô me dando bem assim. Mas eu tenho que me alimentar porque ela traz a proteína, né? Traz como é que vai a vitamina B12, né? Aquelas coisas que o nosso corpo precisa. E às vezes eu não me sinto muito bem. Mas é isso. Aí eu tomo um chá, tá tudo certo. Tá tudo certo, tá? Mas faz parte, tá, pessoal? Aí ele fala, 1 Coríntios 3, versículos 6 e 7.
eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que fez crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Então, pessoal, né? Paulo está dizendo aqui, não é aquele que planta, não é aquele que rega, que é alguma coisa. Quem faz, está fazendo tudo, Deus está usando todo o, tanto aqui na terra como o espiritual, estão usando seres para o nosso benefício, para o nosso crescimento, para que a gente alcance esse nível de consciência. Então, é ele que vai operar o crescimento, tá? Porque aquele que planta e o que rega não é nada, mas unicamente é Deus que efetua o crescimento. É Deus, tá? Tudo é Deus, tá? Tá usando aí os ascensionados, tá usando várias pessoas para despertar. Não é nada. Por isso que eu não sou nada, só estou fazendo a minha função. Então, os ascensionados também têm a função dele, tá? No mundo espiritual. Mas ele não é maior do que Cristo, o qual Deus constituiu como herdeiro de todas as coisas. Entende, pessoal? Só estou colocando essas pessoas na função delas que elas têm que fazer. Não é porque ela agora ascensionou, aí você vai começar a adorar os seres ascensionados, os instrutores, né? Os mentores, né? Não pode fazer. Anjo também não pode fazer isso. Está errado, pessoal. Isso não está de acordo com a espiritualidade que o nosso mestre ensina. Até o nosso mestre ensina que a gente tem que adorar a Deus em espírito e em verdade. Entende, pessoal? Se não sai da espiritualidade, tá? Aí o que mais, pessoal, que ele fala? Efésios 4, versículo 13. Vamos ler, tá? Se alguém não lê para você, eu leio aqui, tá? Enquanto eu tiver voz, tiver saúde e força aqui, no meu canal, eu vou ler para você, tá certo, pessoal? Se alguém não lê aí, não posso fazer nada. Cada um faz seus vídeos, suas lives, suas coisas. Cada um é cada um, tá? Aqui eu vou ler, vou mostrar para você as coisas como que deve ser, tá? Entende, pessoal? Não é querendo ser melhor do que o outro, é a função de eu esclarecer verdadeiramente o que é da espiritualidade e o que não é, tá? Espiritualidade está me tocando para isso. Eu não posso fazer nada, tá? Então, Efésios 4:13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, pessoal, todos nós estamos nessa caminhada, né, para alcançar a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Então, quem é o Filho de Deus, pessoal? Entende? E cheguemos à maturidade. Então, a gente se torne um maduro, que é esse estado de iluminação, o qual esses ascensionados chegaram, atingindo a medida de plenitude. Então, plenitude é nível de consciência, né? De Cristo. Então, a gente está trabalhando para isso, tá, pessoal? Com a maior dificuldade, então. E esses ascensionados estão aqui nos dando apoio, nos trazendo informação. É assim que tem que fazer, é assim. Mas o que é que aconteceu, pessoal? Tem dedo aí dos arcontes aí, né? Que para confundir aí, então. Entraram aí no meio, tanto espiritualista, católico, espírita, evangélico, entrou aí para fazer um samba aí bem gostoso, né? Para deixar as pessoas bem confusas, sambando aí à toa, tá?
E eu estou vindo agora aqui. Você acha que esses espíritos estão felizes comigo? Eu acho que não, tá? Eles, eles fizeram essa salada aí, tá? E agora eu estou aqui vindo, através das, para consertar essa situação aí. Porque vocês estão já. Vocês, não é que eu estou falando uma coisa que é suposição. É uma coisa que já está acontecendo. Vocês estão buscando a adoração aí. Tanto de mentores, de seres espirituais, entidade aí. Sabe, vocês já estão fazendo isso. De ET, vocês já estão fazendo. Então, eu estou só chamando a atenção do conhecimento da a espiritualidade, que o centro dessa é Cristo. Até esses próprios ascensionados falaram de Cristo. Mas parece que as pessoas não entendem, tá, pessoal? Então, o que mais que fala aqui? Colossenses 2, versículo 19. Vamos ler. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir de que qual todo o corpo sustentado unido por seu ligamento juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Então, o crescimento é dado por Deus, mas vem pelo você estar debaixo do cabeça. Você tem que estar unido ao cabeça. Quem é o cabeça da igreja espiritual? Quem é, pessoal? Vocês estudam aqui comigo, vocês sabem. Quem é o cabeça? Coloca aí nos comentários. Tá certo? Coloca aí. Vocês sabem. Então, todos que estão aqui têm que ficar debaixo dessa cabeça. Até os ascensionados estão debaixo dessa cabeça que é Cristo. Entende? Deu para entender agora? Você deu para entender o que eu estava falando na primeira parte? Entende? Então, mas quem vai efetuar o crescimento? Dado por Deus. Então, crescimento que você vai ter espiritualmente vai vir dado por Deus. Então, Deus vai usar aí, os ascensionados, vai usar pessoas que estão no canal da espírita, vai usar para fazer você crescer, para você se sentir melhor e crescendo espiritualmente. Por exemplo, vocês creem que Deus está me usando, né? Porque se vocês não crescem, vocês não vêm aqui se inscrever no meu canal. Vocês creem. Não, o irmão Samuel é usado por Deus. Entende? Então, a mesma coisa, os ascensionados, eles estão debaixo da autoridade de Cristo. Eu também estou debaixo dessa autoridade. Tá? Cada um fazendo a sua função, tá? Aí, o que mais, pessoal? Tessalonicenses aqui tem que ter a verdade, tá, pessoal? 1 Tessalonicenses 3, versículo 12. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que você tem um para com os outros e para com todo. Exemplo do nosso amor por vocês. Então, o que é que os apóstolos falam? A gente tem que estar nessa frequência, tá? Pode ser ascensionado, pode não ser ascensionado, pode ser quem for. Ele tem que entrar nessa vibração do amor de Cristo, tá? Que foi demonstrado aos apóstolos, e os apóstolos agora se tornou um exemplo desse amor para com os irmãos. Não tem para onde correr, pessoal. Você quer que eu corra para onde? Você quer que eu corra para a nave? Para o ET me levar? Você quer que eu corra para igrejas aí dos falsos profetas? O que é que você quer que eu faça? Não tem o que fazer, pessoal, tá? A gente tem que aceitar a verdade e nos firmar nela. É a única nossa saída desse reencarnamento aqui, tá? É a única chance que a gente tem.
Não tem o que fazer. Aí o que mais, pessoal? Não é fácil, tá? João 15, versículo 5. Vamos ler aqui. Eu sou a videira. Quem é que está falando isso? Eu sou. Então, ele já entrou com aquela frase que os ascensionados trouxe, né? A presença eu sou. Então, eu sou a videira. Quem é que fala isso? Cristo, né? Vós, o ramo. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada pode fazer nada. Então você não pode fazer nada. É claro, né, pessoal? Tá claríssimo, tá? Então, o que é que a gente tem que permanecer? Em Cristo, né? E Ele na gente. Então, a gente permanece em Cristo e Ele na gente, para que a gente dê o fruto do Espírito Santo, tá? O que mais, pessoal? 2 Coríntios 4, versículo 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandece a luz, e que resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Então, na presença de Cristo, presença eu sou, você vai chegar a esse estado de iluminação do conhecimento da glória de Deus, né? Os ascensionados, eles já chegaram nesse estado de iluminação, né? Ele tem um nível de consciência elevado, mas eles estão ainda debaixo de Cristo, na ordem do Mestre, para nos auxiliar aqui na Terra, na nossa evolução, para que a gente chegue também. Porque esse é o plano de Deus, que todos cheguem ao pleno conhecimento de Cristo. Todos cheguem. É o plano de Deus, tá? É o que Deus quer. Mas tem umas pessoas que estão resistindo. Mas é assim, até um certo tempo, tá, pessoal? Mas graças a Deus, tá? Ele vai completar a obra. Ele vai completar. Aí, o que é que a Bíblia fala mais, pessoal? Efésios 5,14. Porque, pelo que diz, desperta, ó tu que dorme, levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então, é Cristo que vai levar você à iluminação. É por isso que os ascensionados, ele diz que vocês têm que estar na presença do eu sou. Tem que buscar a presença do eu sou, que é Cristo. Foi por isso que ele diz, eu sou a videira. Ele está usando o eu sou. Quem usa esse eu sou é aquele que está conectado com Deus, pessoal, que é Cristo. Então, por isso que os ascensionados sabem disso. Ele sabe que é Cristo que vai levar você para essa iluminação. Ele sabe que Cristo levaram ele à iluminação deles. Entende, pessoal? É por isso que ele passou a mensagem. E foi o vídeo de ontem que eu gravei, né? A presença eu sou. Por isso que ele escreveram isso, tá? E muita gente aí começando a adorar aí esses seres que trouxe isso aí, tá? Não tá certo, pessoal. É a presença eu sou, que é Cristo na sua vida, que vai levar você à iluminação. Então, vai despertar você que está dormindo, vai levantar você dentre os mortos, dentre as pessoas que estão espiritualmente mortas, e Cristo vai trabalhar o processo para que você chegue nessa iluminação. Tá? Teve aqui foi um evangélico, ele disse assim, não existe esse negócio de iluminação na Bíblia. Eu digo, como é, rapaz? Eu digo, como é, rapaz? Não existe. Eu aí mostrei lá. Ele nunca mais apareceu, tá, pessoal? É isso, pessoal, não tá lendo Bíblia. Era um evangélico aí, tá? Quando eu mostrei esses versículos a ele,
Ele nunca mais. Eu não quero envergonhar ninguém, pessoal. Não é a minha função. A minha função é passar para que você tome consciência, tá? Se você não tomar consciência, tá tudo certo, tá? Eu vou continuar o meu processo. As pessoas que estão no meu canal vai continuar o processo dela, tá? E tá tudo certo. Ninguém briga, tá? Não precisa me dar um murro na cara, tá? Aí o que mais, pessoal? Lucas 9:35. Então, pessoal, por que que Cristo é o maior? Aqui esse versículo vai mostrar, tá? E saiu das nuvens uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. Então, quando Cristo se batizou lá, João Batista, né? Saiu a nuvem lá, saiu da nuvem, uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. Você tem que ouvir a Cristo, é a ele que você tem que ouvir, é a ele que você tem que seguir, é a ele que você tem que prestar atenção, porque esses ascensionados estão debaixo dessa ordenança aí de Cristo. Tá certo, pessoal? Então, estou colocando cada um no seu devido lugar, tá? É função, pessoal. É uma função, tá? Cada um no seu devido lugar. Aí o que mais, pessoal? Atos 4, versículo 12, né? E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, não existe outro nome quando fala de salvação da nossa alma, da nossa consciência, não existe outro nome. Tem aí nomes que, né, contribuíram para a humanidade, mas não existe outro nome o qual vai salvar a gente, porque o único que deu a vida para a gente foi Cristo, foi Jesus. Então, não tem outro nome. Não existe. Debaixo do céu, né? A gente está aqui debaixo do céu. Outro nome dado entre os homens. Então, entre os homens aqui da nossa realidade aqui, não existe outro nome. Então, procura outro. Aí, não sei quem. Você está saindo fora da espiritualidade. Porque não existe outro nome além de Cristo, tá? Pelo qual importa que sejamos salvos. Então, que vai levar a gente para essa iluminação e salvar a gente dessa essa ilusão, desse mundo de ilusão. Tá? Então, não tem, não tem. Então, por isso que Cristo é maior do que esses ascensionados. Eles estão debaixo da autoridade de Cristo. Por isso que a gente tem que adorar Cristo, mas não esses ascensionados. Porque quem deu essa autoridade foi o próprio Deus. A ele ouvir. Esse é meu filho amado. A ele você tem que ouvir. Tá? O que mais, pessoal? Eu estou colocando tudo no seu devido lugar, tá? O que mais? Tito 2,14. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática do que é bom. Então, Cristo, tá? É o único que se entregou. Então, Tito, o discípulo de Cristo, ele escreveu. Ele disse, ele se entregou por nós, a fim de remir toda a iniquidade e purificar para si mesmo. Olha quanto testemunho, pessoal. Os apóstolos falando, os ascensionados falando que Cristo foi crucificado. Aí eu ouço em uma live um cidadão dizendo que Cristo não foi crucificado. Quem é que você quer que eu acredite? Seja sincero, pessoal. É igual também muitos estão dizendo, Cristo não vai vir.
Aí os anjos, aparecem dois anjos e fala que Cristo vai vir como ele subiu às nuvens. Você quer que eu acredite em quem? Você entende, pessoal? Por isso que a gente tem que ler a Bíblia, tá? Ela é o nosso guia, é o nosso, para a gente não sair da frequência da espiritualidade. Porque senão a gente vai sair. Então ele disse, se entregou para nos purificar de toda iniquidade e fazer um povo particular seu, dedicado a praticar a prática do que é bom. Então, a gente que foi chamado é para fazer a prática do que é bom. Por isso que Cristo se entregou. Ao que mais? Gálatas 1, versículo 3 até 5. A todos vós, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou voluntariamente pelos nossos pecados a fim de nos resgatar deste atual e perverso sistema mundial, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, e que seja toda a glória pelos séculos do século. Amém. Só há um evangelho. Então, só há um evangelho. Não tem mais, tá? Que foi trazido por Cristo, tá, pessoal? Para a gente, tá? Então, Cristo mesmo que se entregou voluntariamente. Ele disse, eu vou me entregar pelas essas pessoas. Para nos resgatar do atual perverso sistema mundial. Então, do mundo, para nos resgatar daí. Então, é para isso que Cristo se entregou. Para que através do sangue desse poder da conexão com esse Cristo, que é a presença do eu sou, na nossa vida, a gente conseguisse se livrar desse mundo aí que está indo de mal a pior. Tá? E ele disse, segundo a vontade de nosso Deus Pai. Então, foi a vontade de Deus. E que seja toda a glória pelo século do século. Amém. Então, toda a glória a Deus. Amém. Só há um evangelho. Então, só há um, tá, pessoal? Não existe mais a boa notícia, porque a palavra evangelho não existe mais outra boa notícia, tá? Foi essa que Cristo trouxe, tá? Então, pessoal, Lucas 4, versículo 8. Jesus respondeu, está escrito, adore ao Senhor, seu Deus, e só a ele preste culto. Então, pessoal, vamos obedecer o mestre. O que é que o mestre está nos ensinando? O mestre dos ascensionados está nos ensinando. Porque ele é o mestre de todos esses ascensionados aí. Cristo. O que é que ele está falando? Jesus respondeu. Está escrito. Então, está escrito aonde? Nas Escrituras. Adore o Senhor, o seu Deus. Então, só temos que adorar Deus. E só a Ele preste culto. Então, a gente não pode prestar culto para não sei quem, para uma entidade, para não sei quem. A gente não pode. A gente está desobedecendo o Mestre. A Cristo. Está fora da espiritualidade. Então, se você está fazendo isso, você está fora da espiritualidade. Ah, mas eu estou na espiritualidade há muito. Você pode estar quanto tempo você for. Se você está fazendo, você está fora há muito tempo. Tá, pessoal? É igual como eu falo com os evangélicos. Ah, eu estou na igreja. É porque você está na igreja. Ah, eu estou falando de espiritualidade. Significa que você está conectado à verdadeira espiritualidade? Não. Porque você tem que estar na direção da obediência. Então, está escrito. Já foi mostrado que está só o Senhor, seu Deus. Só a Ele você tem que prestar culto. Então, nosso culto tem que ser a Deus. Tá, pessoal? O Deus em espírito e em verdade. Então, mas cadê Deus que eu tenho que fazer um culto a Ele? Aqui, ó. Cristo responde para a mulher lá do poço de Jacó.
né? João 4:24. Deus é espírito e é necessário que seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Então, é no seu espírito que você vai render adoração a Cristo. Então, toda adoração. Ah, meu neto ali, ó, meu Deus. Eu até tirou minha atenção aqui do que eu tava falando, tá? O meu netinho ali tá dando risada pra mim. Ele é... Ai, meu pai, não é fácil. Então, toda adoração que é dada fora aqui a uma entidade, não está dando ao culto a Deus em espírito também. Você está fora da espiritualidade. Tá? Fora! Fora, tá fora. Ah, Samuel, eu tô há muito tempo, já sou não sei quem aqui da espiritualidade. Você pode ser quem você for, tá? Eu acredito no que Cristo está falando, tá? Aí o que mais, pessoal? Apocalipse 22, versículo 8 e 9. Eu, João, sou aquele que vi estas coisas. Tendo visto, né, caí ao pé do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso. Esse é um anjo fiel, tá? Um anjo fiel que não recebeu a adoração do João. Não faça isso. Sou servo como você e de seus irmãos, os profetas, e como quem guarda a palavra deste livro. Então, a palavra do livro, né, de Apocalipse e das Escrituras. Adore a Deus. Olha que não foi palavra de homem, não, tá, pessoal? É igual como a gente leu lá que quando Cristo ia votar, quem falou que Cristo ia votar, não foi palavra de homem, foi palavra de anjo. Então, aqui também é a palavra de anjo. Olha o que o anjo está falando. O que é que a gente tem que fazer? Adora a Deus. E como? Em espírito e em verdade. É claro, tá, pessoal? Eu estou levando vocês para a verdadeira adoração, verdadeira espiritualidade, tá? Para você sair desse engano que está imposto aí, tá? Tanto no meio evangélico, católico, espírita, tem engano aí, os arcontes estão aí, tá, pessoal? Então, estou tirando você desse engano. E está escrito na Bíblia. Aqui é Apocalipse. Ó João aí querendo adorar o anjo. Ai, meu anjo! Ai, anjo maravilhoso! Não, o que é que o anjo falou? Não faça, não faça. Eu sou servo como você. Então, eu estou servindo a você. Eu sou servo dos seus e de seus irmãos. E dos profetas que passaram aí. E com quem guarda a palavra deste dia. Então, aquele que está guardando a palavra, está observando, está na espiritualidade, então, esses anjos estão, servo da gente. Ele está servindo a gente. E o que é que ele falou? Adore a Deus. Então, é a Deus que a gente tem que adorar. Ah, o que mais, pessoal? Romanos 14, versículo 11. Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo o joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. Então, toda língua tem que se dobrar diante de Cristo. Por quê? A gente tem que render a reverência e a adoração, porque foi dada essa autoridade no céu e na terra para ele. Ele é o nosso Deus. É o que a gente tem que adorar. É por isso que Cristo é maior do que todos esses ascensionados. Porque nosso joelho tem que se dobrar diante dele e toda língua vai ter que confessar que ele é o nosso Deus. Tá? Se você não fazer isso agora por espontânea vontade, você, quando ele voltar em glória, você vai dobrar o seu joelho. Você vai reconhecer que Cristo
é o nosso Deus, é o Deus que veio, deu a vida pela gente, tá? Aí o que mais, pessoal? Filipenses 2, versículo 10 e 11. Para que o nome de Jesus dobre todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É bem claro, então, o apóstolo Paulo é bem claro, ele diz assim, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu. Então, os anjos lá estão rendendo reverência a Jesus, a Cristo Jesus, né? Na terra, então, tem que dobrar o joelho. E debaixo da terra, então, até os que estão debaixo da terra, vai ter que dobrar o joelho. E toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, é o Deus, a presença eu sou, para a glória do Deus Pai, tá? Por isso que Cristo é o mestre dos todos ascensionados. Todos os mentores, os anjos, estão dobrando o joelho, Pai. Agora, como é que você está aí rendendo, invocando aí um ascensionado, que ascensionado vai ficar olhando assim para você? Não, eu rendo a graça a Deus, a Cristo. Ele que é o mestre aqui. A gente está debaixo da autoridade. Entende? Você está fazendo errado. Você tem que ir no correto, tá? No que a espiritualidade quer. Porque é todo joelho, tá? Seja no céu, na terra e debaixo da terra. Vai dobrar o joelho e vai confessar: esse é o Senhor mesmo. Essa é a presença eu sou. Tá? Tá certo, pessoal? Agradecer a vocês, tá? Esse vídeo vai dar o que falar, tá, pessoal? Eu já tô vendo aqui, mas é isso, tá? Eu tenho que passar a verdade para você, tá certo, pessoal? Espero que vocês entendam, assistam duas partes, né? Agradecer a vocês, a espiritualidade, vocês que estão no meu canal, se inscreveram aí, tá? Eu vi muitas pessoas novas, obrigado, tá? Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!